acho curioso, porque é o seguinte, as pessoas têm de ter valores, né? É claro, Larissa, Fábio, que a gente não vive no vácuo, né? Tudo que a gente pensa, posições que a gente defende, a gente tem de olhar o que existe à nossa volta. Isso que eu estou falando, né? A gente tem sempre que se perguntar, isso que eu estou falando, será que interessa esse ou aquele? Você tem que ter clareza disso, claro, evidente, né? Mas você não pode transigir em princípios, você não pode mudar suas convicções, né? Porque, sei lá, os Estados Unidos pegam no pé da Venezuela. Então agora, em relação a Maduro, eu vou pegar leve, porque afinal de contas, ele é um adversário do imperialismo. Então, coitado, vou respeitar. Olha aqui. Nicolás Maduro é um fascistoide que fala uma linguagem de esquerda. Coloquem isso na cabeça, né? E aqueles de esquerda, progressistas, que acompanham esse programa, né, saibam que este senhor, ao defender o modelo que ele implementou ou deu continuidade junto com Chávez na Venezuela, ele chama aquilo de um regime cívico-militar. Quem é que tem regime cívico-militar? Existe alguma democracia? Vocês conhecem alguma democracia que tenha regime cívico-militar? O regime venezuelano é uma ditadura, inclusive uma ditadura também militar, que tem um civil no comando. Mas é uma ditadura também militar. Mas sabe o que é, rei? É que a Venezuela tem sanções que os Estados Unidos impõem à Venezuela e isso cria dificuldades para o regime. Não, deixa eu dizer uma coisa, há muito tempo já eu não defendo o regime de sanções para ninguém. Sanção do Ocidente contra Cuba, pega os pobres de Cuba. Sanção contra a Venezuela, pega mais os pobres da Venezuela. Contra a Rússia, mais os pobres da Rússia. Contra o Irã, mais os pobres do Irã. Não, sanção. Se sanção resolvesse, o mundo estava resolvido, mas não resolve. E ainda pune os mais pobres. Agora, é mentira que exista um regime de força na Venezuela em razão da pressão americana. Isso é falacioso, isso é mentiroso. Isso é justificar um regime de força, porque afinal de contas existe um inimigo, os Estados Unidos, o imperialismo. A mesma coisa, eu vejo pessoas, leio pessoas que são decentes, que pensam coisas boas, né? Por exemplo, justificando a ditadura asquerosa que há hoje na Nicarágua, comandada por Daniel Ortega. Sim, Daniel Ortega, que foi um dos líderes revolucionários contra a ditadura de Somoza, uma das ditaduras mais sangrentas da Terra. Não é? E se viu o movimento sandinista revolucionário depor uma ditadura. E hoje
Este mesmo, Daniel Ortega, junto com a sua mulher, comanda uma ditadura que persegue, inclusive, pessoas de esquerda, que persegue religiosos, que fazem trabalho social. É um espanto. E no caso de Maduro, bem, ele dá continuidade a um regime ditatorial que, atenção, sob o pretexto de criar o que eles chamam de socialismo do século XXI, implementou uma ditadura que destruiu a economia venezuelana. Qual é o problema da esquerda em reconhecer isso? O que é, Reinaldo? Vai começar a brigar com a esquerda? Não, é que eu não me conformo que se dê esse tratamento a um tirano. Procurem algum elogio meu em algum momento a esse canalha e vocês não encontrarão. E não, eu não fui da turma, Fábio, Larissa, que quando veio aquela farsa com o Juan Guaidó, disse, Juan Guaidó tem que ser feito o presidente da Venezuela. Eu disse, é mesmo? Ele ganhou qual eleição? Eu até tirei o sarro dele, porque ele buscava fazer poses do Obama, né? Sim, sempre com aquele queixo de estátua. Donald Trump tentou ali promover um golpe, eu me opus a isso, eu me oponho a esse tipo de coisa. Tem um monte de gente que se opõe a Maduro que também não presta. Agora, por causa disso, tentar fazer de conta que se tem uma democracia lá, não se tem uma democracia lá. Eu discordo de Celso Amorim quando disse Maduro respeitando a eleição demonstra a democracia venezuelana. A eleição já não vai se dar numa democracia. Não é uma democracia. Não existe igualdade de condições para disputar. A oposição não tem acesso aos meios de comunicação, o governo tem. A organização não é livre da oposição. O governo qualifica e desqualifica quem pode disputar ou não. E eu tenho batido nesse cara há muito tempo. E alguns progressistas ficam bravos. Olha, Reinaldo, um deles uma vez disse, ainda existem resquícios de direita em você, como se eu tivesse preocupado com isso. Eu sou um democrata. Entende? E Maduro não. Maduro é um ditador. Morrem pessoas na cadeia. Morrem pessoas nas ruas. Ele comanda um regime inaceitável. E aí, ontem, este senhor resolveu questionar o sistema eleitoral do Brasil, dos Estados Unidos, da Colômbia, num comício na reta final da campanha eleitoral. Vai ter eleição no domingo. Os que fazem pesquisa a sério dizem ele vai perder. Está da ordem de 60 a, pegando a parte mais generosa, 60 a 28. 60% para Edmundo Gonzalez, que é o nome da oposição, e 28% para ele. Ele, no entanto, diz, não, vou ganhar, e vou ganhar de lavada. E ainda faz ironia. Composição, porque diz, meu sistema é um sistema auditável. Né? Vamos ver o que ele falou. Vai, vamos ver o que ele falou aí. O ditador. Põe o vídeo. Temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Tem 16 auditorias. Eles fazem uma auditoria, como vocês sabem, em 54% das mesas. Em qual outra parte do mundo se faz isso? Nos Estados Unidos? É inauditável o sistema eleitoral.
No Brasil, não auditam nenhum registro no Brasil. Na Colômbia, não auditam nenhuma ata. Na Venezuela, auditamos no momento, na mesa, em 54%. É uma vergonha, né? É uma vergonha porque ele ataca o sistema brasileiro, repetindo o discurso do bolsonarismo. Repete o discurso do bolsonarismo. Repete a extrema-direita aqui. Ataca o governo de esquerda da Colômbia. Não, os Estados Unidos, desde sempre, como se fossem, inclusive, sistemas... Olha a diferença que é entre o sistema brasileiro e o sistema americano de votação. E o que ele chama de sistema auditável, ele é o sonho dos Bolsonaro lá, que é o voto impresso, porque ele quer controlar o voto das pessoas. Esse é o fofo do Nicolás Maduro. Anexar um país e pegar o trecho que hoje tem exploração de petróleo. Descobriram-se reservas na Guiana, que, aliás, são quase equivalentes às do Brasil. Né? As que temos hoje conhecidas. Né? Antes de a gente também explorar lá a chamada Foz do Amazonas, que não fica no Rio Amazonas, é bom lembrar. Tá? Fica lá, mais de 500 quilômetros do Rio Amazonas, da Foz do Amazonas. Isso é o nome da bacia de petróleo. E aí, ele já tinha sugerido que o sistema brasileiro não era bom. Eu mesmo tinha dito, no dia 6 de dezembro do ano passado, no UOL, no Olha Aqui, eu já acusei a semelhança do discurso deste canalha com o discurso bolsonarista. Quem está no rádio vai ouvir o que eu falei em 6 de dezembro do ano passado, nas redes e na TV, também terá a chance, Larissa, de ver o tio Rei com uma camisa que é preciso ter muita credibilidade. É verdade. Por quê? Você não gostou? Não, eu gostei, mas acho que combina. Tem tudo a ver com sua personalidade. Com a minha personalidade esfuziante. Muito bem. Põe o vídeo aí, vai. Aliás, foi desairoso com as eleições no Brasil, agora, nesse processo, desse absurdo, dessa consulta popular que ele fez, né? Porque foi feita na urna eletrônica, mas lá sai a cópia do voto. Veja, tudo que um tirano quer é fazer eleição e o cara ter a comprovação de em quem ele votou, né? Que era o que o Bolsonaro queria aqui no Brasil. Para poder fazer controle de voto. Para poder saber, deixa eu ver se você votou certo. E ele falou, aqui na Venezuela, sim, o sistema mais seguro, não como em alguns países. Era uma referência velada ao Brasil. E aí se juntando, então, a crítica feita aqui pelos bolsonaristas. Não por acaso, Eduardo Bolsonaro pegou o vídeo dele e divulgou. Na linha, tá vendo? Até eles dizem. Então, quando precisa, Eduardo Bolsonaro usa, né, o Maduro como referência positiva. Não é? E ainda hoje ele acabou fazendo uma outra coisa na internet. Claro! Hã? E só deixar claro, hein? Minha mulher tem uma camisa igualzinha, também esfuziante. É linda, é linda. E já vi que nessa casa aí não tem gênero nas roupas. Será, Bolsonaro? Aqui, o Maduro voltou a abordar o assunto nesta quarta. Né? Num evento lá, de um acordo com Trinidad e Tobago, na área de energia, ele voltou a falar da não intervenção. Sabe o que é? Esse meliante está criando o clima, preparando o clima para roubar as eleições de novo.
De novo. Fábio, que ficou viciado no discurso de Maduro, falou, não, eu quero gravar, porque quando eu gravo Maduro falando, eu descubro a minha alma verdadeira. Eu disse, Fábio. Ele falou, não, é isso. Eu gosto disso aí. Fala, Fábio, fala, Maduro, vai. Nós temos fronteira. Nós temos fronteiras e boa vizinhança com a Colômbia, com o Brasil e com o resto do Caribe. Boa vizinhança. Que ninguém se envolva nos assuntos internos da Venezuela, porque nós não nos envolvemos nos assuntos internos de ninguém. Boa vizinhança, cooperação, sem impeditivos e paz, região de paz. Região de paz. Não, ninguém está querendo. Aliás, Larissa, se eu não bebi, eu não bebi. Quem resolveu falar do sistema eleitoral brasileiro foi ele. Uhum. Ou não falou? Sim. Nosso, da Colômbia. Uhum. Quando o Lula comentou, porque tem aí um comentário do Lula, né? Quando o Lula comentou que tinha ficado assustado, o Brasil participou do chamado Acordo de Barbados, do Grupo de Barbados, países se reuniram com Maduro, representando Maduro, representando a oposição, e se fez ali um acordo. E o Brasil, inclusive, defendendo o fim das sanções dos Estados Unidos à Venezuela. Né? Por isso, o Lula falou. O Lula se fez uma espécie de fiador da transição da Venezuela para a democracia, visando, Fábio, ao fim das sanções. Era isso. Para o bem do povo venezuelano.